Tem gente que acha que evitar conflito no trabalho é maturidade, que é inteligência emocional, que é saber trabalhar em equipe, que é não comprar briga à toa, e às vezes é. Nem todo conflito precisa acontecer, só que tem um momento em que evitar conflito deixa de ser maturidade e vira desgaste silencioso, a depender da frequência e da sua motivação. E quando isso vira um padrão numa equipe, a empresa começa a perder capacidade de discutir problema de verdade. Porque, imagina, toda vez que você engole uma conversa importante, você até evita o desconforto naquele momento, mas alguma coisa fica. E aí isso vai acumulando até o dia em que você percebe esse cansaço acumulado. Você se sente cansado da quantidade de coisas que precisou engolir para continuar na sua paz, entre aspas. No trabalho, isso acontece o tempo todo. No vídeo passado, eu falei da necessidade de aprovação, que é você se omitir porque você está tentando agradar todo mundo. Você fica se medindo através do que as pessoas pensam sobre você. Hoje o que eu estou falando aqui é a omissão por medo de conflito. É quando o conflito tem um custo que você não quer pagar. A famosa frase, prefiro ter paz do que ter razão. Se você se reconheceu nisso, esse vídeo é para você. E se você lidera pessoas, esse vídeo também é para você. Os líderes precisam entender as dinâmicas invisíveis de suas equipes para buscar resultados melhores. Quem tem medo de conflito raramente foge de forma óbvia. Na verdade, muitas vezes é uma das pessoas mais habilidosas. Por quê? Ela sabe se comunicar, sabe argumentar, sabe perceber quando tem uma tensão no ar. Qual que é o problema, né? Essa pessoa usa essa habilidade para evitar o confronto. E aí conversas importantes deixam de acontecer, problemas deixam de ser aprofundados, decisões deixam de ser questionadas. Isso impacta diretamente a qualidade das relações e das decisões dentro da empresa. Isso costuma aparecer de formas muito socialmente aceitas. Você engole o que incomoda. Alguém que chega atrasado repetidamente, ou não entrega o combinado, ou muda algo importante sem avisar. Você sente aquele incômodo, mas você não fala. Ah, eu não quero criar problema. Você cede antes de ser pressionado. Você nem espera o conflito acontecer. Você já imagina o desgaste que aquilo vai trazer, que aquela conversa pode gerar e recua antes. Concorda com algo que, na verdade, não concorda. Muda de posição antes mesmo de defender a sua própria ideia. Você vai usar a diplomacia como escudo. Você suaviza tanto a mensagem que o problema se dilui ali. E tem uma coisa muito comum nesse cenário: ao invés de falar diretamente com quem precisa ouvir, você processa com terceiros. Você vai desabafar com um colega, com um amigo, até com um terapeuta. Mas a conversa real com as pessoas diretamente envolvidas, essa nunca acontece. E aí o problema continua lá existindo, só que em silêncio. Será que você está com medo de conflito? O medo do conflito raramente aparece como um medo escancarado. Ele aparece como razoabilidade. Ah, não vale a pena discutir agora. Ah, eu vou esperar o momento certo. Esse era o meu mantra. Ah, vou esperar o momento certo. Agora não é hora. Tem também, prefiro resolver isso de outra forma. Sempre existe uma justificativa para evitar a conversa? Sempre. É evitação, não é estratégia. Estratégia é quando você decide se vale a pena ou não o esforço e escolhe quando confrontar. Mas evitar o confronto toda vez, isso não é estratégia. É claro que eu também já vivi isso, né? Eu tive um líder difícil de lidar. Eu discordava com frequência em pensamento. As decisões dele impactavam diretamente os meus resultados, o meu trabalho, na minha equipe. No começo eu até falava. Eu tentava me posicionar, tentava trazer minha visão, mesmo quando era desconfortável. Mas isso foi desgastando, porque as conversas não levavam a lugar nenhum. Eu falava, ele desconsiderava, eu tinha que fazer o que ele queria, a dinâmica se repetia. E aí, em algum momento, eu, sei lá, deixei de dizer o que eu queria, eu parei. Não foi uma decisão consciente, foi cansaço. Eu comecei a concordar com coisas que eu não concordava, a me afastar das situações em que eu precisava sustentar posicionamento. E eu achava que eu estava sendo madura, que eu estava escolhendo minhas batalhas, que eu estava sendo estratégica, profissional, racional. Eu só percebi depois o que estava acontecendo de verdade. E assim, essa pessoa ela continua até hoje na empresa, eu não. E fico pensando que se eu tivesse enfrentado aqueles conflitos, eu poderia não estar mais na empresa da mesma forma que eu não estou hoje. A diferença é que eu não teria adoecido, sabe? Ah, Janane, você disse no outro vídeo da sua necessidade de aprovação. Agora você está dizendo que você também tinha medo de conflito? Sim.
Eu tô falando dessas coisas com propriedade, eu vivi tudo isso. Eu sou a prova viva de que as pessoas mudam. Novos comportamentos podem sim ser aprendidos. Só que uma ressalva aqui, tá? Você pode até mudar, só que às vezes realmente não existe solução, a depender da cultura da empresa. Mas existe uma diferença muito grande entre sair de um lugar e desaparecer dentro dele antes de sair. Tem muita gente evitando conflito por causa do desgaste, e às vezes o pior desgaste é o esforço constante de evitar o conflito. Você percebe o paradoxo? O que eu vivi tem um padrão. Provavelmente você vai se reconhecer em algum estágio dele. Primeiro estágio é você engole e segue. Aconteceu algo que te incomodou. Você decide não falar. Ah, porque não é hora, porque eu tô cansada, porque você acha que não vale a pena naquele momento, segue engolindo, vambora. Segundo estágio, o acúmulo começa. Situações se repetem, você continua engolindo, só que agora você precisa fazer mais esforço, porque o incômodo demora mais para passar. Você começa a levar aquilo para casa, pensar na situação fora do expediente, reviver as conversas mentalmente. Ainda não parece grave, mas o peso já começou a crescer. Terceiro estágio, você começa a se afastar. E isso nem sempre acontece de forma consciente. Você simplesmente para de contribuir tanto. Você evita reuniões, evita certas pessoas, evita certas conversas. Você faz o mínimo necessário naquelas situações que vão te gerar desconforto. Por fora, tudo normal. Por dentro, você já foi embora. Quarto estágio, o desgaste vira estado permanente. Você acorda pensando que vai ter que ir para o seu trabalho, que vai ser um peso difícil de carregar, a energia vai diminuindo, a motivação desaparece. O que antes fazia sentido agora está neutro ou irritante. Você começa a funcionar no automático. Muita gente nessa fase acha que o problema é desorganização, é desânimo. Só que aí vem o quinto estágio. Ele nem sempre acontece, mas quando acontece, normalmente é definitivo, é a ruptura. Ela pode vir como um pedido de demissão, como burnout, crise de ansiedade, afastamento. Fico pensando. E agora vamos trazer isso para a escala de equipe. A liderança olha em volta e pensa: ah, se ninguém está reclamando, então tá tudo bem. Só que a ausência de conflito não é ausência de problema. A equipe evita trazer os problemas por medo do conflito, quando esses problemas ainda eram administráveis. E aí, coisa explode, já chega como crise para o líder. Por que ninguém falou antes? Ninguém quis ocupar o lugar desconfortável de levantar a mão. E tem um outro custo ainda mais silencioso, quando o time começa a perder potência crítica. Os líderes percebem quem nunca confronta, quem sempre cede, quem evita atrito, e passam a tratar essa pessoa como alguém que ele vai aceitar, ele vai flexibilizar, ele vai concordar no final. Pois é, você queria preservar a relação? Então prepare-se, porque aos poucos você vai se tornando alguém previsível, a pessoa que vai ceder, flexibilizar e concordar no final. Isso vai mudar completamente o lugar que você ocupa dentro de uma equipe. E agora multiplica isso por uma equipe inteira. O que surge é uma organização que perde capacidade de se questionar. Projetos frágeis avançam, riscos deixam de ser discutidos, os problemas eles vão ficar superficiais, as decisões deixam de ser refinadas. Não é por falta de inteligência, só que ninguém quer sustentar o desconforto necessário para aprofundar a conversa. Pois é, e aí? Você evita o conflito para preservar a relação. O conflito evitado não desaparece, ele fermenta. O que começou como um incômodo pequeno vai acumulando, a relação começa a esfriar, irritação aumenta, a distância cresce até que explode. Por vezes por algo aparentemente pequeno. Só que nunca era só aquilo, era tudo que ficou represado antes. Ou então não explode e aí vira algo ainda pior, vira aquele desgaste silencioso, constante, crônico. É aquele tipo de relação que drena energia sem fazer barulho. Conflito evitado, ele não desaparece, ele ganha novas roupagens. Então agora eu quero que você pense numa relação de trabalho que está pesando para você hoje. Em qual estágio que essa relação está? Você ainda está só engolindo e seguindo? Está já no acúmulo? Está no afastamento? Já tá indo para a ruptura? E se você lidera pessoas, tem alguém no seu time que foi de presente para ausente, sem que você consiga explicar exatamente quando isso aconteceu? Porque esse costuma ser o sinal. E talvez agora você esteja pensando, tudo bem, eu entendi, mas o que eu faço com isso? Olha, muita gente passa tanto tempo evitando conflito que quando finalmente decide agir, age no impulso, explode, leva a conversa para o lugar errado ou transforma um problema organizacional
numa disputa pessoal. Isso afeta tudo: relações, confiança, liderança, equipe, credibilidade. No próximo vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso, como é que eu sustento o desconforto e me posiciono sem fugir, sem explodir e sem transformar conflito em guerra. As empresas não precisam de pessoas que evitam conflito o tempo inteiro. Elas precisam de pessoas que consigam sustentar conversas difíceis sem destruir a relação durante o processo. Te vejo lá. Beijo!